E aí pessoal do Radiologando, como é que vocês estão? Bom, no vídeo de hoje eu irei demonstrar para vocês como realizar as incidências de rotina para a coluna torácica. Lembrando que as incidências de rotina para a coluna torácica são AP e perfil. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando aquele velho like aí, e você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Me siga também nas redes sociais, @IgorJúlioProf, onde você poderá tirar todas as suas dúvidas comigo, beleza? Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom pessoal, antes de começar a realizar a incidência de rotina para a coluna torácica, a gente precisa colocar o paciente em decúbito dorsal. Dependendo da rotina de estudo, a exemplo de escoliose, a gente pode fazer com o paciente em ortostática, mas por teoria a rotina é realizada em decúbito dorsal. A gente vai pedir para o paciente ficar em decúbito dorsal, ou seja, deitado sobre a mesa, e vai realizar o exame dentro de book, utilizando o chassi 30×40 na longitudinal. Sem contar que a gente precisa alinhar a linha do raio central com a LCM, que é a linha central da mesa, bem como a estrutura tem que ficar centralizada tanto com a linha do raio central como a linha central da mesa. Bom pessoal, depois de centralizarmos o paciente com a LCM e o raio central, a gente vai precisar localizar o raio central, que por sua vez, por teoria, deve incidir na região de T7, ou seja, de 8 a 10 centímetros abaixo da incisura jugular. A gente também pode utilizar como marco topográfico a região de C7 para a localização do topo do chassi. Então, a gente deve localizar a C7 para colocar o topo do chassi e fazer a exposição, incluindo a articulação da transição cérvico-torácica, para incluir também a articulação distal, que é a transição tóraco-lombar. Então, podemos colocar o raio central próximo à linha da C7, que é um marco topográfico. Localizou a linha do raio central, a gente vai agora colocar o topo do chassi para ficar alinhado com a linha do raio central, bem como com o topo do chassi. Depois de fazer isso, a gente vai puxar a linha do raio central para o meio do chassi. A gente vai obter assim também a centralização, ou seja, a linha central entre a estrutura, que é a T7, e a linha central do chassi. É importante também, ao realizar o AP de coluna torácica, a colimação, para que as regiões adjacentes elas não sejam irradiadas de maneira desnecessária. Então é necessário também fazer uma anamnese para saber do porquê que o paciente está realizando o exame, pois dependendo de alguns casos, a colimação ela pode ficar aberta ou fechada. De rotina, a gente vai fechar, exatamente para poder pegar apenas a parte da coluna torácica. Feito isso, existe agora uma manobra de respiração que deve ser feita, ou seja, a gente deve pedir para o paciente fazer uma apneia expiratória, a fim de tirar todo o ar de dentro dos pulmões, a fim de dar um contraste melhor entre os corpos vertebrais e os espaços intervertebrais, porque se fica o ar dentro dos pulmões acumulado, a gente não vai ter uma visualização tão boa dos corpos vertebrais da região da torácica. Bom pessoal, posicionado o paciente, colocou o raio central na região de T7, pediu o paciente fazer uma apneia expiratória, basta agora realizar a exposição. E a imagem que vocês irão obter é essa aí que está sendo mostrada na sua tela. Normalmente, a distância foco-filme aplicada para a coluna torácica é de no mínimo 1 metro até 1,20 m. Ao realizarmos o AP, a gente vai pedir para o paciente ficar em decúbito lateral, para que a gente possa agora realizar o perfil, desta maneira. Pedir para o paciente colocar a perna uma sobre a outra e flexionar a região do joelho. E os dois braços ficam embaixo da cabeça, como se fosse uma posição de dormir, embaixo. O paciente ele vai estar um pouco curvado. A fim de tirar essa curvatura, a gente vai pedir para o paciente fazer um movimento de extensão, desta maneira, para ficar a coluna o mais reto e perpendicular possível em relação ao filme. Como a gente quer estudar a região da coluna torácica, ela passa mais posterior ao tórax. Então a gente vai precisar centralizar essa estrutura em relação à LCM. Como visualmente não é possível identificar o quão angular é a região convexa da coluna torácica, a gente agora deve abrir
o campo de colimação, utilizando o chassi ainda 30x40 na longitudinal para poder obter toda a inclusão da transição cérvico-torácica, bem como da inclusão tóraco-lombar. O raio central, por sua vez, vai incidir na mesma região de T7, ou seja, de 8 a 10 centímetros abaixo da incisura jugular. Um ponto anatômico muito utilizado da incisura jugular é o manúbrio, que é a primeira porção do externo. Da mesma forma que a gente faz a apneia expiratória numa P de coluna torácica, a gente também vai fazer essa manobra respiratória no perfil, principalmente porque nessa região a gente vai ter um acúmulo maior de ar, uma vez que tem uma sobreposição do pulmão direito e do pulmão esquerdo. A distância foco-filme ela varia de 1 metro até 1,20 m. Como a distância objeto-filme ela foi aumentada, a gente precisa também aumentar um pouco a distância foco-filme. Então, utilizar 1,20 m vai favorecer uma imagem com a melhor qualidade. Feito tudo isso, a imagem demonstrada vai ser essa aí que está na sua tela. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo do Radiologando para você e eu espero, claro, que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa incidência ou sobre qualquer outro conteúdo, deixa aí nos comentários que eu mesmo vou responder para vocês. Vai lá no meu Instagram, @IgorJulioProf. Você também poderá tirar todas as suas dúvidas comigo, beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!